Então, agora, mudando um pouco para os resultados da pesquisa, a participação dos alunos nessa pesquisa foi além das expectativas. Eu entendi que eles acharam muito boas. Na primeira escola, quase todas as atividades propostas e a participação foi elevada, bastantes alunos participaram, sendo que o portfólio foi elaborado por 100% dos participantes, então todos fizeram o portfólio. Na segunda escola, a CEPEF, a participação alta foi alta nos primeiros meses, mas depois alguns alunos não puderam participar mais. Entendi que eles passaram no SENAC, alguma coisa assim. Depois eu vou confirmar. Mas, mesmo assim, os portfólios foram elaborados por 35% dos envolvidos na pesquisa. Então, para quem teve que convencer os alunos, dizendo assim, né, a participar da pesquisa, foi bastante positiva esse resultado deles. Ideias relevantes no texto sobre o portfólio. Então, segundo a pesquisa, né, o portfólio resultou ser um instrumento eficaz no ensino de qualquer componente curricular, a fim de desenvolver, né, seus conteúdos de forma significativa e lógica para o aluno. Então, o portfólio se mostrou ser um modo avaliativo eficaz. E também que no ensino de ciências da natureza e matemática, os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, eles dizem que entre as competências e as habilidades a serem desenvolvidas nessas turmas estão a capacidade de comunicação, investigação, compreensão e contextualização social. Então, eu acredito que o portfólio é uma ótima ferramenta para que sejam desenvolvidas essas competências e habilidades. Outra coisa mencionada no texto é que a gente sabe que na nossa área de ciências se constitui a partir das necessidades do homem. Então, é importante ao ser humano a busca pelo entendimento de si mesmo e do mundo que o cerca. Então, quando o aluno tem o portfólio como um método avaliativo, ele compõe seu próprio portfólio, aprende a regular de forma intencional suas habilidades, né? Então, sendo assim, o estudo defendeu que esse modo de avaliação, o portfólio no ensino de ciências como uma prática pedagógica que integra avaliação e aprendizagem, e tornou evidente que aproximar o docente de uma prática avaliativa menos tradicional é muito importante. E aí, por fim, lá na pesquisa dizia que o portfólio de avaliação ele oferece em sua construção um tipo de aula diversificada e exige um aluno com participação ativa que aprende a fazer ciência. Então, eu acho que, como eu mencionei lá em cima, é uma forma de o aluno ter autonomia, né, sobre o que ele está fazendo e poder colocar ali no papel todas as suas vivências, como é que foi, tudo que ele aprendeu. E acho que é um método muito, muito legal. Então, aqui um pouco resultado, né, um pouco posicionamento pessoal. Os resultados do trabalho mostraram que todo o processo avaliativo escolar não está imune às influências das avaliações externas no país e dos sistemas educacionais nas demais esferas, e eu reafirmo isso. Eu acredito que as escolas acabam ficando um pouco presas e limitadas nesse modo de avaliar os alunos. A escola de educação infantil e ensino fundamental que eu estudei, eu não me lembro tanto como é que eram nesse aspecto, mas o pouco que eu lembro, imagino que até por serem de crianças pequenas, o ensino era bom, mas ao mesmo tempo leve, lúdico, não só aquela coisa dura e firme a todo instante. Mas eu estudei o ensino médio em uma escola que pensava muito no vestibular, em formar os alunos e eles iam direto para a universidade, tinha que ser federal, como uma forma de reafirmar uma escola boa, de reafirmar que tem professores bons. Então, os autores mencionaram que as formas de colocação em uma universidade por meio de vestibular, Enem, no mercado de trabalho, por meio de avaliações e concursos, né, como eles mesmos dizem, inserem
o processo avaliativo nas escolas e acabam submetendo um clima de competição entre os alunos, fazendo parecer que o aluno e o professor, que os instrumentos tradicionais de avaliação, como provas, 4 provas por semestre, como eu tinha, e mais os simulados, são indispensáveis no processo educativo. Então, eles fazem os professores e os alunos pensarem que esse é o jeito, né? Não existe outro jeito. E isso eu acho que vai além, né? Eu penso que acaba mexendo com o psicológico dos alunos, que por uma nota, às vezes desiste, acha que não é capaz. Isso me lembra até alunos, colegas meus da faculdade, em específicas disciplinas que eram muito difíceis e era uma prova só, ou uma prova, um trabalho que 0,5 era a maior nota, de tão difícil que eu acho que nem o professor sabia como nos explicar. Então, pessoalmente, eu aprendi na licenciatura, onde até agora os meus professores da licenciatura fazem diversos tipos de avaliação e são acessíveis, dão outras chances, como o senhor está dando agora para a gente, né, que não apresentou do trabalho, que as notas por uma avaliação, por exemplo, às vezes não possibilita mostrar o meu melhor desempenho naquela forma única de avaliação, somente naquela forma de me expressar, como se não tivesse outra maneira. Mas de outra forma, eu posso ser ótima. Isso não significa que eu sou péssima em tudo. Então, para concluir um pouco, eu coloquei aqui uma frase que eu gosto muito do Paulo Freire, que fala: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E eu acredito muito nisso. Hoje em dia, eu acredito muito nisso. Eu demorei para chegar nesse saber, né? Mas eu acredito muito nisso, que no final cada um acaba encontrando o seu lugar e que nós, como professores e futuros professores, temos que guiar e criar pontes, né? Como Paulo Freire mesmo diz, para esses alunos encontrarem os seus lugares, seja eles se são melhores em português, se são melhores em matemática, se são melhores em fazer artesanato, a gente tem que ir ajudando eles e criando essas pontes, porque se não for isso, o que a gente vai fazer, né, como professor? E até se não conhece nada, ajudar o aluno a se descobrir, né? Então, foi bem difícil, né, essa parte de questionamentos para debates, mas tem uma coisa que esse tema, assim, que acabou chegando, né, a pesquisa do portfólio, é uma coisa que eu sempre penso, que é o modo de avaliação dos professores e em como isso acaba nos deixando mal às vezes, né? Então, a pergunta que eu pensei, assim, é como nós podemos, como professores, unir essa necessidade de ensino que leva o aluno a compreender conteúdos obrigatórios, né? Porque para ter condições de ir além nas escolas, para um trabalho, para uma universidade que necessitam de avaliação e provas, sem que o único método de avaliação tradicional seja mais importante durante o ano letivo, durante o semestre, porque eu sei que eu acredito muito nesses outros modelos de avaliação e acho que são muito importantes, mas eu sei também que como professor é bacana tu entender que o aluno compreendeu aquilo ali, principalmente se for algo que depois ele precisa fazer um trabalho de conclusão de curso ou tem que fazer uma prova de concurso para dar aula ou para entrar no mestrado. Então, acho que é uma coisa é bem difícil de fazer um equilíbrio, né? E depois eu coloquei que a utilização do portfólio, eu não conhecia esse método, né? Como eu já disse. Foi depois da licenciatura que comecei a conhecer essas diversas ferramentas da internet, que dá para trabalhar de uma forma que o ensino-aprendizagem seja bacana e com eficiência para ambas as partes. E também a conhecer outros modos de avaliar, né? Que eu gosto muito. Então, a utilização do portfólio como instrumento de avaliação, ela ainda é considerada uma novidade pedagógica e causa um pouco de desconfiança no meio docente, né? Acredito que muitos professores não sabem que é possível de funcionar esse método avaliativo. No entanto, ele se mostrou, a partir desse estudo, né, possível e bem sucedido quanto à sua implementação. Então, eu deixo um convite, né, a todos os meus colegas e professores em formação a usarem esse método de avaliação com os alunos assim que possível.
até ao professor Júlio, né, que eu não sei se o senhor já tentou, né, fazer, mas eu acho que é isso que eu deixo de. Mas foi muito bacana ler esse artigo, me fez pensar sobre vários modelos que eu não conheço, né, e a pensar que eu tenho que buscar, porque eu acredito que depois, como professor, a gente tem que estar sempre estudando, né, se atualizando e não ficar na mesmice de sempre, porque os alunos merecem o melhor. E é isso, obrigado.